Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para estudar, para conhecer o melhor material na formação cristã que está na lição 12 da revista da CPAD. Graças a Deus estudamos diversas lições impactantes e edificantes. Você que perdeu alguma pode voltar na playlist das lições bíblicas e ser abençoado. Mas você que já estudou até aqui, que já fez o questionário da lição, não fez, na descrição deste vídeo tem um questionário interessante para responder. E você, professor, já preparou a sua aula? Não? Aproveite na descrição deste vídeo o link da EBD em Foco com slide para você baixar e utilizar em sua aula. E você que é estudioso da palavra de Deus, tem se cercado dos livros bíblicos, que Deus te abençoe e que você possa crescer cada vez mais. Mas vamos para algumas reflexões, algumas particularidades dos livros do Novo Testamento. São 27 livros no Novo Testamento. 21 livros correspondem às epístolas, também conhecidas como cartas, seja cartas gerais, cartas universais, epístolas gerais ou epístolas paulinas. Vamos estudar a importância dessas cartas para a instrução, para a formação cristã. Primeiro tópico, então, como as epístolas paulinas de fato colaboram com as instruções daqueles que se chamam crentes salvos em Cristo Jesus. Primeiramente, trazendo doutrinas para nós como instruções salvíficas. Vamos à carta de Romanos, então. Olha que interessante. O justo viverá pela fé. Tudo isso vamos aprender na carta aos Romanos, da autoria paulina, escrita por Técio. A reforma protestante teve seu auge nesta carta. O que é de fato viver pela fé? Significa não trabalhar, viver por conta da igreja ou andar segundo as Escrituras, crendo que naquilo que ela escreve de fato é verdade, de fato é o que Deus prometeu e se cumpriu em prol das nossas vidas, bem como a salvação operada por Cristo Jesus. Olha que interessante. Esta fé em Cristo nos faz ser libertos, nos faz de fato termos comunhão com Ele, Jesus, o nosso Salvador. Então esta carta é importante, primeiramente para a doutrina da salvação, para conhecimento nosso em relação a Cristo. Uma segunda carta muito importante também escrita por Paulo é aos Gálatas, que nós somos não justificados pelas obras da lei, e sim pela fé em Cristo Jesus. Logo, obras não salvam. Por que praticamos obras, então? É porque já somos salvos. Somos salvos pela graça, pelo favor imerecido, pela obra operada por nós e em nós, que Cristo opera. Mas aqueles que são salvos demonstram que de fato são salvos com boas e excelentes obras, principalmente com o fruto da fé que se manifesta na vida cristã. Logo, somos libertos do jugo da lei, do jugo do pecado, para sermos servos em Cristo. Isso na carta aos Gálatas. Já na carta à igreja de Corinto, vale lembrar aqui que Paulo escreve cerca de 4 cartas à igreja de Corinto. 2 estão registradas na Bíblia protestante, são canônicas. E temos a primeira carta onde Paulo demonstra com grande afinco sobre a mensagem do Cristo crucificado. Paulo deixa bem claro que se Cristo não morreu, também ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. O tema central da Bíblia Sagrada, da nossa mensagem, é Jesus, que morreu e ressuscitou em prol das nossas vidas e ressurreto está. Logo, estamos libertos do poder do pecado por tão obra operada por Cristo Jesus, conforme a primeira carta. Na segunda carta à igreja de Corinto, temos sobre o ministério da reconciliação, que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando o mundo consigo. Daí dizemos que Jesus é a nossa verdadeira religião, pois ele nos liga, ele nos reconcilia novamente com o Pai. No homem,
no ser humano está o desejo pelo espiritual, e enquanto o homem não se encontra com Deus, ele está distante, ele está vazio, ele está perdido. Mas em Cristo somos salvos, somos reconciliados. Logo, não é a religião, a igreja, a placa denominacional que salva, mas Cristo Jesus. Nós, a igreja de Cristo, somos embaixadores que estamos cooperando com Cristo, com Deus, no ministério da reconciliação. E isso está exemplificado, bem doutrinado, na segunda carta à igreja de Corinto. Então, olha que interessante já nesse primeiro tópico. No segundo ponto do primeiro tópico, ainda temos a carta aos Efésios, aonde mostra a igreja enquanto corpo de Cristo e Cristo como a cabeça deste corpo. A igreja não é mera organização com regulamentos internos e jurídicos para observar. A igreja é primeiramente um corpo místico. Logo, a igreja está presente em todo o mundo, em várias épocas, através daqueles que se reconciliaram, que aceitaram Jesus, que se arrependeram dos seus pecados. Então, aquele que é redimido é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo, conforme está na carta aos Efésios. Daí vemos também a importância do que Cristo fez por este corpo. Quem é maior neste corpo? Só a cabeça, que é Cristo. Nós somos partes integrantes deste corpo, conforme está na carta aos Efésios. Para fazer parte deste corpo, não depende só de fazer parte de uma igreja local. Depende primeiramente de aceitar Jesus como Salvador, estar arrependido dos pecados e viver de fato na comunhão com Deus. Então Paulo desenvolve essa doutrina do corpo de Cristo, além de outros pontos de outras cartas, principalmente na carta aos Efésios. E a carta aos Filipenses, Paulo vai demonstrar a importância do viver em Cristo. É uma carta também cristológica, cristocêntrica, onde destaca que Cristo, não tendo por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou-se, não é se aniquilou-se, se esvaziou-se e, tomando a forma de homem, foi obediente até a morte de cruz. Então, logo quando o texto diz, tudo posso naquele que me fortalece, não está se referindo a questões materiais ou financeiras, está se referindo que em Cristo nós podemos viver uma vida que é agradável aos olhos do Senhor e principalmente com alegria. A vida cristã não é um peso, não é um fardo, não é um jugo pesado. Pelo contrário, é algo leve e maravilhoso de se viver. E isto em 4 capítulos, uma carta da prisão. Paulo, estando preso, escreve: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então esta carta vai falar sobre o viver em Cristo e viver com alegria. Olha que interessante. Na carta aos Colossenses, a igreja que estava em Colosso, Paulo vai falar sobre a nossa vida que está escondida com Cristo. E olha que coisa interessante que Paulo destaca aos Colossenses. Que nós que somos de cima, devemos pensar nas coisas que são de cima e não viver pensando nas coisas que são desta terra. Logo, o que precisamos para ter uma vida suficiente e maravilhosa? É aceitar Jesus como Salvador e viver nele. Ele é a suficiência para a nossa vida. Então, acima de tudo, devemos buscar primeiramente as coisas que são de cima, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos são e nos serão acrescentadas. Logo, Cristo é a nossa suficiência, pois estamos unidos com Cristo e agora vivendo para Cristo. Quem tem a mente de Cristo entende as coisas espirituais. Então, esta carta à igreja de Colossos, aos Colossenses, Paulo vai destacar muito bem isso. Olha que interessante, que carta maravilhosa. Ainda dá tempo de você ler e estudar essa carta. Já a respeito da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, da doutrina das últimas coisas, que nós chamamos de escatologia, nós temos a carta aos Tessalonicenses, 2 cartas maravilhosas. A primeira carta que vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. E aqui vale destacar
que a segunda vinda de Cristo se dará em duas fases. A primeira, invisível ao mundo e visível à igreja, que a igreja será arrebatada nos ares, será encontrada com Cristo nos ares. Já na segunda fase da segunda vinda, ele virá para todos e todo olho o verá. Então, interessante notar aqui nesta carta que nós aprendemos que devemos ter esperança, que a promessa da vinda dele é incondicional. Se nós morrermos, nós seremos ressuscitados primeiro e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Enquanto aguardamos a vinda de Cristo, vamos aprender nesta carta. Devemos trabalhar, devemos se esforçar, pois aquele que não trabalha não deve comer. Olha que interessante. E em tudo ter a santificação, no corpo, na alma e no espírito, aí mostrando o lado antropológico, né? Que o homem é dividido em três partes: corpo, alma e espírito, ou em duas partes: material e imaterial. Olha que interessante. Vamos aprender isso na primeira carta aos Tessalonicenses. Na segunda carta, Paulo vai destacar os Tessalonicenses sobre o dia do Senhor. E aqui é interessante destacar que o dia do Senhor, no caso o arrebatamento, que será uma bênção para a igreja, será um início também de grande tribulação para aqueles que ficarão nessa terra, que nós chamamos de período da grande tribulação de 7 anos, onde a igreja estará nas bordas do Cordeiro e os que ficarem serão atribulados. Logo, o anticristo se manifestará, começará a última semana de Daniel. Então, tudo isso é destacado na segunda carta aos Tessalonicenses. O que resiste à manifestação do anticristo hoje é a presença do Espírito Santo com a igreja do Senhor Jesus. Mas quando a igreja for arrebatada, o anticristo se manifestará. Então, Paulo novamente instrui e vai orientar a igreja. Também Paulo vai falar a respeito da importância de estarmos preparados para a vinda do Senhor. E o maior preparo e o preparo suficiente é estar em Cristo redimido e viver na comunhão com Ele. Olha que interessante, devemos orar sem cessar, é o que vamos aprender nessas cartas aos Tessalonicenses. Orar em todo tempo, com olhos fechados, com olhos abertos, na igreja, em casa, em todo tempo devemos orar. E vamos aprender ainda, olha que interessante, nas cartas de Paulo, chamadas cartas pastorais, a primeira e a segunda carta a Timóteo, quando Paulo instrui a respeito de como devemos se comportar na igreja de Cristo, principalmente para aqueles que são diáconos, presbíteros, como que eles deveriam se comportar. Paulo fala acerca do manejar bem a palavra da verdade, que não é só conhecer e citar a Bíblia, mas sim praticar e sim entender o que está escrito nas Escrituras, nessas duas cartas. E a terceira carta pastoral não é muito diferente disso, quando Paulo instrui a Tito o que convém à sã doutrina. E vale lembrar aqui que doutrina é algo universal, vale para todas as épocas. Está se falando de doutrina, está se falando de ensinamento, não é usos e costumes. Os costumes são regionais. Doutrina é atemporal e universal. Então, nessas três cartas, 1 e 2 Timóteo e Tito, Paulo fala a respeito das questões eclesiásticas, tanto da igreja em sua membresia, como dos obreiros, como que se deve comportar. Na última carta paulina, temos a carta a Filemon. Olha que interessante. Paulo vai falar a respeito de Onésimo, que se arrepende. Como que Filemon poderia receber a esse que agora está arrependido? Onésimo era um escravo que tinha fugido, mas se arrependeu, se converteu a Cristo na prisão, e Paulo recomenda que Filemon o receba como se estivesse recebendo o próprio Paulo, e ainda Paulo assume a dívida de Onésimo para com Filemon. É uma carta de amor, não é uma carta de autoritarismo. Precisamos aprender com esta carta, principalmente aqueles que são líderes, aqueles que são professores. Olha que interessante. Além dessas epístolas paulinas, que são 13, nós temos as cartas gerais, ou chamadas cartas católicas, ou epístolas. A primeira carta temos a carta de Pedro, olha que interessante.
Pedro, ele escreve essa carta através de Silvano, também chamado de Silas. Ele fala acerca da importância do sofrimento cristão, das provações que, na verdade, aperfeiçoam, nos fortalecem na comunhão com Cristo. Olha que interessante. É uma carta maravilhosa que Pedro, através de Silas ou Silvano, escreve. Na segunda carta, escrita pelo próprio punho de Pedro, nós temos Pedro falando acerca dos falsos mestres, dos falsos ensinos, heresias ou das falsas doutrinas. E ele alerta a igreja que deve se guardar imaculada, irrepreensível até a vinda do Senhor. Também, nessas cartas pedrinas, vamos destacar a importância de viver em comunhão com Cristo, a andar com Ele, que ao andar com Cristo, de fato, nós cresceremos na graça e no conhecimento, que não tem a ver primeiramente com lei ou orar muito, tem a ver com comunhão com Cristo. Olha que interessante. Temos as epístolas joaninas. Olha que interessante. João escreve o Evangelho, também escreve 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Na primeira carta, ele adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Cristo. E ainda, João vai falar sobre as heresias gnósticas presentes naquele tempo que nós deveríamos estar atentos. João também destaca a importância de estar em comunhão com os irmãos, de afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e principalmente vencer o mundo. Olha que interessante. A comunhão com os irmãos demonstra a real comunhão com Cristo. Quem não vive em comunhão com seu irmão também não tem comunhão com Jesus, com Deus. Olha que interessante. Na segunda epístola joanina, nós temos as heresias do docetismo e gnosticismo, que são novamente refutadas. Ele alerta a igreja a continuar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria para com as pessoas de casa. Olha que interessante. João alerta sobre tudo isso. Também alerta na sua terceira epístola, falando sobre a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. E também orienta para não seguir o mal, mas o bem. O mal aqui seria o pecado, aquilo que é contrário a Cristo. Então, João alerta isso nas suas epístolas. São epístolas extraordinárias, a epístola joanina. Nós temos ainda a epístola geral aqui, a carta aos Hebreus, que alguns vão atribuir a Apolo, a Paulo e a tantos outros que podem ter escrito. O mais importante, esta carta, ela é uma referência da cristologia, de Cristo como sumo sacerdote, como intercessor, como o ofertante, como a oferta, como sacerdote, como aquele que apresenta o holocausto em prol da nossa redenção, mostrando a superioridade de Cristo em tudo. É importante estudar essa carta aos Hebreus junto com o livro de Levítico. Olha que interessante. Temos também a carta a Tiago, que vai mostrar que a fé sem obras é morta. Não adianta dizermos que temos fé se não andamos de fato revelando obras de pessoas transformadas e que estão em comunhão com Cristo. Obras não salvam, mas revelam o nosso caráter e a nossa comunhão com Cristo. Então, Tiago destaca isso e ele em nenhum momento entra em contradição com Paulo na carta aos Gálatas. Pelo contrário, essas cartas se completam. E ainda temos a carta geral a Judas, escrito por Judas, que o salvo é exortado a batalhar pela fé. Olha que interessante, falando sobre a importância de lutar contra os hereges, contra as falsas doutrinas. Amados, vale aqui pensar e refletir que as falsas doutrinas, as heresias são danosas para a igreja. Nos tempos atuais, a igreja precisa de apologetas, polemistas, que defendam a verdadeira doutrina, os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Só é possível isso se nós de fato tivermos conhecimento, preparo bíblico e teológico para defender através da ação e ousadia que o Espírito Santo nos concede. Então são cartas extraordinárias, tanto as epístolas paulinas quanto as gerais. Vamos ao terceiro tópico,
as epístolas continuam a falar nos dias de hoje, como a doutrina da justificação, que em Cristo fomos justificados, fomos abençoados com o perdão de Deus, de Cristo, porque Cristo nos purifica, nos limpa de todo e qualquer pecado. Mas para que esta justificação, que é o primeiro ato salvífico, ocorra, conforme temos na declaração de fé, é necessário arrependimento e fé para sermos então justificados. E aqui vale lembrar que a doutrina da justificação, ela é essencial na fé cristã. Então, acontece várias coisas quando aceitamos Jesus. Regeneração, justificação, vários processos como a adoção, processos maravilhosos, mas a justificação só de fato é consumida, realizada quando temos fé e arrependimento. Temos a doutrina da santificação revelada nessas epístolas. Olha que interessante, vamos aprender que a santificação ela é tanto instantânea quanto progressiva. Quando aceitamos Jesus, somos santificados, ou seja, somos separados do pecado, mas a cada dia buscamos a santificação conforme Hebreus 12, 14, seguindo a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Logo, a santificação, a separação do pecado, ela é tanto instantânea quanto progressiva. E vale lembrar aqui o detalhe, que santificação tem primeiramente a ver com o nosso interior e depois com o exterior. Não adianta ser santo na aparência e não sermos santos de fato, porque a verdadeira santidade, ela é de dentro para fora. Somos santificados pelo Espírito, no intuito de ver o Senhor, ou seja, se encontrar com Ele naquele grande dia. E por último, temos a doutrina da glorificação, onde ao aceitarmos Jesus, somos transformados diariamente ao ponto de estarmos mais parecidos com Cristo. E na medida que vamos nos relacionando com Ele, nós vamos crescendo. E este crescimento nos levará à medida da estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, ou seja, alguém maduros na fé, dispostos a viver com Cristo. Ou seja, tudo isto revela o processo da salvação e a glória que foi perdida no Éden, através de Adão, mas agora está sendo restaurada por Cristo, o segundo Adão, e seremos um dia transformados e glorificados, não só no sentido espiritual, mas também como que no corpo, na vinda de Cristo. Então essas cartas são essenciais para a igreja de Cristo, são essenciais para o nosso tempo. E aqui vai uma sugestão: ensine, transmita essas cartas, discuta essas cartas diariamente, constantemente com a sua igreja, reflita, se olhe como se fosse um espelho nessas cartas, para que você de fato possa viver os ensinamentos de Cristo. Jesus, ele viveu e ensinou diversas verdades, conforme está nos evangelhos, mas Paulo e os demais escritores das cartas gerais vão desenvolver as doutrinas de Cristo, vão exemplificar, vão esclarecer as doutrinas de Cristo, para que venhamos viver o melhor e assim glorificar ao nome do Senhor. Assim é o meu desejo, que possamos ser transformados por meio do conhecimento da palavra do Senhor, ser moldados no caráter de Cristo, através da renovação do nosso entendimento e aprendizado por meio da palavra do Senhor. Que estas lições, que estas reflexões venham a impactar a sua vida. E você que gostou, que foi abençoado, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe para que outros sejam alcançados. E eu aguardo você na próxima aula, onde seremos abençoados por Deus e impactados com a 13ª lição interessante. Fica ligado, ative o sino para receber a próxima lição. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.